Portal Olha Aqui Notícias, nós viemos aqui na sede da Gerência Regional da Compesa em Arco Verde conversar com o gerente Marcos Antônio, que gentilmente nos recebe, para falar, logicamente, a respeito dessas obras de saneamento que estão em várias ruas da nossa cidade, também estão chegando no centro, ali na Avenida Antônio de Apiaçu, e o Marcos vai trazer as orientações e explicações com relação a esse serviço. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Tiago? É uma grande oportunidade aí para a Compesa falar um pouco dessa obra, né? É uma obra importantíssima para a cidade de Arco Verde. É uma obra de 20 milhões. O prazo dela é para junho de 2026. E ela contempla a substituição de 42 quilômetros de rede dentro da cidade, né? Da sede. E desses 42 quilômetros já foram executados 30 quilômetros de obra. É uma obra, por que essa troca? Porque tem muita tubulação, Arco Verde tem uma rede muito antiga, tem muita tubulação em cimento amianto, né? Se você olhar direitinho, de 160 quilômetros de rede, vamos trocar 42. Um foco ali no centro, São Miguel, Coab 2, Pôr do Sol, uma parte do Sucupira também, São Cristóvão também está contemplado. E qual a melhoria que vamos ter com essa troca de rede? Principalmente essas de cimento amianto, nós tendemos a reduzir a quantidade de vazamento. E isso é um trabalho, né, um trabalho gradativo dentro do plano de saneamento para se reduzir perdas. Então, com menos vazamento, temos menos transtorno dentro da cidade, até causado por esse vazamento. E também está contemplada a implantação de um anel dentro da cidade. Um anel é uma tubulação de grande porte que ela é usada para o transporte para melhorar a setorização da cidade. Inclusive, esse anel de grande porte é uma das tubulações antigas que vão ser trocadas. Falando um pouco da obra, né, sobre os impactos, né? Os impactos ambientais são inerentes a qualquer obra de saneamento. Uma obra que é enterrada, você vai para um centro de uma cidade, tem que abrir ruas, e gera o quê? Poeira, interdição, você tem que interditar o trânsito, e tem um aspecto muito importante para ser comentado. Hoje, a maior parte da cidade, mesmo onde tem asfalto, existe embaixo do asfalto a pavimentação em paralelepípedo granítico. Essa pavimentação, ela tem uma argamassa, que é feita com cimento, areia e água. É muito importante, é fundamental esperar o tempo de cura quando se faz a reposição desse pavimento. E esse tempo de cura para concreto, para argamassa, é de 28 dias. Então, o que acontece? Isso é importante esclarecer, porque é um questionamento muito grande da população e tem que estar bem claro. Por que os 28 dias? Para que aquele pavimento ele tenha uma resistência capaz de suportar a carga de veículos que transitam naquela via. Se não for respeitado o risco, Tiago, seria desse pavimento ele romper ao longo do tempo e ser mais um transtorno para a população, de buraco, de ter que refazer o serviço, outra obra. Então, por isso que se coloca aqueles montes, né? Já se pensou até em colocar a sinalização, mas infelizmente muita gente acha que a obra acabou ali, acaba tirando, bota o carro em cima e o pavimento fica danificado, né? Então não tem sido uma prática de sucesso. A prática de sucesso realmente é colocar esses montes de terra, que realmente impede o veículo de ou estacionar em cima, ou até pior, que seria transitar sobre aquela pavimentação que está em processo de cura. Então, são 28 dias, pelo menos, para se curar esse pavimento. Isso é importantíssimo esclarecer o que as pessoas às vezes pensam, a população pensa que é uma demora da execução do serviço, mas é um tempo que é necessário e é fundamental esperar para a gente tenha um melhor desempenho depois daquele pavimento e não causar futuros transtornos à própria população. Você nos mostrou ali o mapa, né? Tem um mapa, está bem detalhado com relação ao andar da obra em todas as ruas e todos os bairros da cidade. O estágio da obra, qual é hoje e o que é que falta para ela ser concluída? É uma obra de 42 quilômetros de tubulação. Nós já assentamos 30 quilômetros,
né? Isso dá cerca de 70% aí. Então, está bem avançado. Então, estamos atacando agora o centro da cidade, o coração comercial, é o trecho mais crítico pelo contexto, né? Por causa do comércio, a grande movimentação de pessoas e de veículos. E, inclusive, estava programado para junho, mas no São João, não. Vamos aguardar, vamos tentar diminuir o impacto, porque no São João não seria interessante, principalmente para o comércio. Então, essa obra foi adiada para fazer agora, né, no final de julho, para agosto, como está ocorrendo. Nos dois lados da via vai ter as intervenções, plantando tubulação, mas a resposta quanto à reposição do pavimento é bem imediata. Faz, 2, 3 dias depois já repõe aquele pavimento, espera essa cura, né, que é pelo menos 28 dias, e depois, como em outros lugares, vai ser feito um trabalho massivo de asfalto, né? Tem um trabalho para repor, o asfalto fica sobre o paralelo. Então, é uma obra que ela tem um prazo, né, para junho de 2026. Então, e ela vai trazer muito benefício aí para a cidade, né? A gente está renovando a rede. É como se fizesse uma reforma numa casa. Está fazendo uma reforma na nossa rede. Além de implantar trechos, por exemplo, às vezes tem trechos de diâmetro que são inadequados, inferiores ao necessário, que estão sendo trocados também. Então, existe uma ampliação de alguns trechos. E até extensões de rede, lugares onde não se atendia, que já começa a atender com essa obra. Então, assim, os benefícios são enormes para a população, né? É uma infraestrutura, é uma obra enterrada. Obra enterrada, ela realmente, ela tem muito transtorno, é inerente, mas, assim, tanto a Compesa como a empresa contratada, essa obra é feita por uma empresa contratada pela Compesa, tem adotado medidas, né, para mitigar esses efeitos, né, que são comuns desse tipo de obra. O Marcos, a gente está vendo que a tubulação é feita e é deixado o ponto, né, do cano, que é para fazer a ligação no relógio de cada residência, de cada estabelecimento. Como é que vai ser essa etapa depois? Essa pergunta é muito importante, também é um questionamento. E vem da população, vem dos vereadores, né, da própria gestão municipal, que fazem seus papéis, são importantíssimos, né, a população. Esses ramais, esses tubos azuis, o tubinho azul, né, mais fino, são ramais. São ramais que vão interligar a rede que fica no meio da rua às casas. O que acontece? As redes estão sendo implantadas, a principal. Porém, elas não estão interligadas de imediato, porque isso vai ser uma ação posterior. Isso tem toda uma logística para ocorrer. Porque o que ocorre? Quando a gente faz aquele ramal novo, se essa rede nova não tiver em carga, e se eu interligar o cliente, ele vai estar interligado numa rede que não tem água. E essa rede só vai ter água quando tiver essas interligações. Né? Que você geralmente coloca, assenta, depois pega um bloco ali, um setor, faz as interligações, coloca água na rede, e daí interliga, né, a casa ao ramal novo, que está ligado à rede nova. Por que já se deixa esses ramais, com aquela ponta lá? Para evitar um retrabalho com pavimentação. Imagina colocar a tubulação, vamos dizer, no eixo da rua, que é a distribuidora, e depois sair quebrando ramal por ramal, onde tem pavimento, principalmente. Até onde não tem, mas principalmente onde não tem pavimento, para se colocar essa tubulação dos ramais, que é essa tubulação fina. Então, isso traria um retrabalho, transtorno novamente para a população, danificaria muito mais o pavimento, em vez de fazer um serviço de uma vez só. Então, quando essa rede nova tiver em carga com água, os ramais novos também serão interligados às casas. É importantíssimo esclarecer que clientes que não estejam regularizados, que se regularizem. Porque nesse processo, né, de transferência, vai ter o filtro, né? Quem está ligado, que está realmente ligado, vai ficar ligado. Quem tiver cortado, vai ser uma oportunidade para ficar cortado. Então, é uma oportunidade aí para os clientes, principalmente onde a obra está passando na rua, se regularizarem com a Compesa. Para evitar, depois de ter que ir na loja, ser cortado e passar um período sem água. Perfeito, Marcos. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que já foi bem explicado, né? Só com relação
logicamente, aos contatos da Compesa, né, para a população que quiser denunciar ou então solicitar algum serviço e passar também aí as orientações finais. É uma alegria muito grande estar aqui na gestão, né, como gerente. Estou como gerente e no momento está sendo feita uma obra que é importantíssima para a cidade. A água é fundamental. Arco Verde, nos últimos anos, nos investimentos realizados pela Compesa, né, a gente tem a doutora do Jatobá, a doutora do Mochotó, isso ao longo aí, né, desses anos, e que trouxe outra realidade para a cidade. A gente sabe que em 2000 e pouco ali a cidade ficou dependendo de pipa. Hoje 70% da cidade é abastecida sem rodízio. E os 30%, 3 com água e 6 sem água, o rodízio. Então, é a melhor situação de abastecimento de água que Arco Verde já teve. Essa obra ela vem para somar, para dar mais qualidade à distribuição, porque você tratando as perdas, que é um objetivo, né, tem como objeto essa obra, você tem mais sobra de água, né? As perdas são grandes nos sistemas, e se deve muito a essas redes antigas. Então, é muito gratificante estar na gestão no momento que está ocorrendo uma mudança, um investimento tão importante quanto esse na cidade. Isso mexe na economia, mexe na qualidade de vida das pessoas diretamente. Então, a gente fica muito feliz assim por estar tendo essa obra, né? Uma obra com recurso do FGTS. E trabalhar sempre gradativamente para que tenhamos aí sempre uma melhor prestação de serviço aí à população. Você tem os contatos para passar para a população, caso Tenho sim, o pessoal entre em contato, né, para relatar e também para questionar ou sugerir algum serviço? Nós temos o atendimento ao cliente por telefone 0800, né, o número é 0800 081 0195. Nós temos as lojas de atendimento, e ficam físicas na cidade. Temos o aplicativo da Compesa, que é o Compesa Mobile, ele é muito prático. Eu uso, inclusive, muito, principalmente quando eu vejo um vazamento na rua, eu reporto. Temos o site da Compesa, que é o www.compesa.com.br. Tem a ouvidoria, e a Compesa recentemente lançou o WhatsApp, chamada de Chico. Né? O contato que é o 81 DDD 9 7345 7739.